Nós estamos passando pela revolução do dinheiro e nesse vídeo eu vou te mostrar o que o Bitcoin tem a ver com tudo isso. Antes de a gente ir para o vídeo, clica aqui embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal, porque sempre que saírem vídeos novos vocês vão ser notificados. Mas bora lá para o vídeo. Eu sei que parece loucura a gente falar em uma evolução, uma revolução do dinheiro, e até mesmo exagerado pensar que o dinheiro vai mudar ou ele está mudando. Mas eu tenho certeza que depois desse vídeo, a sua percepção sobre a sua carteira ela vai mudar. O que hoje nós vemos como papel, como moeda, ou até mesmo aqueles números nas nossas contas bancárias, que eles são debitados quando nós passamos o cartão, antigamente ele era visto de uma forma diferente. Podemos até dizer que ela não era visto de uma forma tão moderna. O dinheiro ele sempre veio evoluindo, sempre veio mudando até o que nós conhecemos como hoje, como dinheiro. E eu tenho certeza que no futuro essa percepção vai mudar para o que nós temos hoje como o Bitcoin, por exemplo. Você deve estar pensando, Felipe, fala sério. O Bitcoin nem é dinheiro de verdade. Será mesmo? Mas antes de a gente prosseguir, a gente precisa entender qual é a história do dinheiro, como que a gente chegou ao ouro e como que do ouro nós viemos parar com papéis dentro das nossas carteiras e qual é a importância do Bitcoin nisso tudo. Antes de algo ser considerado dinheiro, ele precisa ser um meio de troca, ou seja, as pessoas precisam utilizar algum bem para trocar por algum outro bem que elas queiram, que elas precisam. E para que algo se torne um meio de troca, esse bem ele precisa causar uma utilidade, precisa ter uma utilidade para as pessoas que estão utilizando esse bem. Seja uma facilidade, uma comodidade ou até mesmo uma sensação de bem-estar para essas pessoas. A conclusão é que um bem só pode ser considerado meio de troca se ele já possuir um valor como mercadoria, pelo seu uso e pelo benefício que ele traz. Essa é a teorema da regressão, base da primeira obra de Ludwig von Mises, Teoria do Dinheiro e da Moeda Fiduciária. Talvez você deve ter pensado em algum exemplo diferente do que a gente estava falando, propriamente ouro. O metal foi escolhido como dinheiro por tanto tempo, mas antes dele ser considerado dinheiro, ele provou sua utilidade e provou seu valor. O ouro ele tem propriedades de escassez, difícil acesso, é considerado um metal nobre, digno de ser utilizado como um meio de troca. O Bitcoin, vamos chamar ele de BTC, ele tem propriedades muito parecidas com o ouro. Olhando pelaquela regrinha tão bem explicada do teorema da regressão de Mises, nós podemos ver que o Bitcoin ele tem mostrado seu valor e sua utilidade, e eu acredito que não deve demorar muito para que ele seja considerado de fato um meio de troca no dia a dia das pessoas. Na comparação que nós fizemos com o ouro, quando o metal foi descoberto, a utilidade dele era muito limitada, assim como o Bitcoin hoje em dia. Ele era usado para brincos, para joias, e mesmo assim ele acabou se tornando dinheiro. Acabou se tornando um meio de troca, mostrando o seu valor e valorizando-se conforme a utilização monetária ia aumentando. A primeira vez que o Bitcoin foi considerado um meio de troca e foi utilizado para comprar coisas foi em maio de 2010, quando em um fórum um usuário chamado Laszlo ele comprou 2 pizzas por 10 mil bitcoins. Hoje, essa pizza valeria mais de 100 milhões de dólares. Mas esse foi o primeiro caso prático de que o Bitcoin foi utilizado como um meio de troca, como dinheiro. Tá bom, Felipe, mas você falou que você ia me explicar como que nós viemos do ouro e como que a gente veio parar num pedaço de papel. Calma, que eu vou te explicar agora essa história. A história acabou nos mostrando que outros bens acabaram se tornando meios de troca por algum tempo. Nós temos o açúcar, o gado, o prego, grãos, entre outros, mas nenhum teve tanta importância como o ouro. E como o Fernando Uhrig ele menciona no seu livro Bitcoin, a moeda na era digital, ele diz que essas mesmas mercadorias elas têm uma mesma característica. E essa característica é a tangibilidade. A tangibilidade diz que esses ativos, essas mercadorias, precisam existir fisicamente, biologicamente e quimicamente. Com o tempo, o sistema monetário ele precisou evoluir e aí acabou surgindo a custódia do ouro, que era feita por ourives ou por empresas especializadas que foram chamadas de bancos. E essa evolução monetária ela precisou acontecer por um fator de segurança, porque naquela época começou a se tornar inviável você ficar carregando muito ouro por aí, sem contar que era pesado e pelo fator que era perigoso. Você caminhar com quantidades de ouro, isso chamava a atenção de muitas pessoas. Então o sistema monetário evoluiu por conta disso, para trazer uma facilidade
para aquelas pessoas que tinham quantidades de ouro. Naquela época, o cliente ele tinha uma cédula que correspondia 100% ao valor de ouro depositado dentro daquele banco. Isso a gente pode chamar de lastro. Então, naquela época, 100% do valor da cédula era lastreado em ouro. E não demorou muito para os bancos começarem a perceber que não eram todos os clientes que gostariam de sacar o ouro fisicamente. Eles preferiam ficar com aquela cédula que correspondia ao valor que ficava dentro do banco. E aí as instituições financeiras tiveram uma ideia. E essa ideia, esse processo que é utilizado, ele dura até hoje. Eles ficam apenas com uma parte da reserva lastreada e o restante eles emprestam para outras pessoas para aumentar a margem de lucro delas, para não só ficar ganhando naquelas pequenas taxas, mas para ganhar um valor ainda maior sobre empréstimos e outros produtos financeiros. Esse dinheiro que excedia o lastro do ouro, ele passou a ser chamado de moeda escritural. É uma moeda que não existe no mundo material e sim só na contabilidade dos bancos. A moeda invisível, como muitas pessoas até chamam o Bitcoin, ela surgiu lá naquela época com a moeda escritural. A moeda escritural hoje em dia ainda existe, mas ela é 100% digital, porque alguns bancos possuem só parte do seu dinheiro lastreado em moedas físicas no Banco Central, ou seja, não é lastreado em nada, em coisa alguma. E de acordo com alguns especialistas, a moeda escritural em circulação no Brasil chega a 52% de todo o dinheiro em circulação, ou seja, mais da metade do dinheiro que roda por aí no Brasil, ele é virtual e digital. Essa possibilidade liberou os bancos centrais imprimirem dinheiro à vontade, já que não precisava mais do ouro como garantia de lastro. E para você ter ideia, em 1971, o presidente americano Richard Nixon, ele cancelou a conversão de dólar em ouro, acabando com as reservas de lastros que ainda existiam. A consequência foi a impressão desenfreada do Fed, que é o Federal Reserve americano, pode se comparar como o Banco Central brasileiro, que acarretou na desvalorização da moeda e do poder de compra de toda a população naquela época. Quanto mais notas impressas, mais dinheiro na mão das pessoas. E como as pessoas têm mais dinheiro nas suas mãos, mais vão ser cobrados pelos produtos e serviços. E isso se chama inflação. Os bancos centrais ao redor do mundo, eles podem sim fazerem essa impressão de dinheiro quando eles acham necessário. Não há nada que nós possamos fazer. E nós temos visto que isso tem sido cada vez mais comum nos dias de hoje. Pessoal, e para concluir, qual seria o problema disso tudo e aonde que o Bitcoin entra nisso? O problema é que eu e você nós não podemos fazer nada para impedir que o nosso dinheiro se desvalorize e valha cada vez menos. Nós não podemos fazer nada para impedir com que o preço das coisas aumentem. Nós não temos o poder para isso. O poder fica na mão dos bancos centrais. É eles que mandam. O poder é centralizado. Ao contrário do Bitcoin. O Bitcoin ele é descentralizado e o poder está na mão dos usuários do próprio Bitcoin. Quando você compra um Bitcoin, o Bitcoin fica nas suas mãos. E a partir do momento que você tem ele, ele é seu e somente seu. Ninguém tem nada a ver com isso. Com todas as suas propriedades, o Bitcoin ele tem uma tecnologia robusta e tem todas as características para se tornar um commodity digital. Ele é escasso, ele é valioso, ele é o ouro digital, como muitas pessoas gostam de chamar. Ele pode ser considerado também um investimento muito rentável no longo prazo. E tem tudo para ser considerado um meio de troca, literalmente dinheiro.